vamos falar sobre as alterações não cardíacas nos pacientes portadores de síndrome de Down. Com isso, entender melhor o que a gente tem que avaliar no paciente no pré-operatório em relação a essas questões aí não relacionadas diretamente ao coração. Alterações do trato gastrointestinal, ou seja, toda a parte abdominal do paciente, elas acontecem em até 6% dos portadores de síndrome de Down, sendo as mais comuns alterações associadas nesses pacientes. É importante serem bem avaliadas no momento pré-operatório, para daí a gente entender o que pode acontecer com esse paciente no pós-operatório. As questões respiratórias, principalmente de obstrução das vias aéreas, elas devem ser também avaliadas no momento pré-operatório. Uma hipertrofia de adenoide, ela deve ser vista com antecedência e definida se é melhor para o paciente ela ser operada antes da cirurgia cardíaca, exatamente por melhorar o quadro clínico do paciente após essa cirurgia e no pós-operatório do coração. Os quadros infecciosos acabam sendo mais frequentes no paciente portador de síndrome de Down devido a alterações do sistema imunológico desses pacientes. Em relação ao sistema endocrinológico, a tireoide é o nosso órgão principal, aí, o órgão-alvo que temos que avaliar. O hipotireoidismo, que é mais comum no paciente portador de síndrome de Down, ele está associado à queda da pressão arterial e piora da performance do coração durante e depois da cirurgia cardíaca. Quanto à parte neurológica, é sabido que o paciente portador de síndrome de Down pode ter uma variação aí em relação ao QI, ou seja, tem pacientes com menor QI e pacientes com maior QI. É importante para a equipe conhecer toda a questão neurológica da criança, os gostos, os desgostos das crianças, exatamente antes da cirurgia, como ela se comportava, se tinha quadro convulsivo ou não, que acaba tendo alguma frequência nos pacientes com síndrome de Down, e com isso a equipe, conhecendo o quadro pré-operatório, entender como está evoluindo essa criança no pós-operatório. Nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, alguns cuidados anestésicos realmente são muito importantes. Por exemplo, os que têm obstrução da via aérea superior, e porque a língua do paciente com síndrome de Down normalmente é mais volumosa, que é a macroglossia, a intubação, o processo de intubação pode gerar alguma dificuldade. E é importante que então o anestesista conheça bem o paciente antes do procedimento. Além disso, alterações gastrointestinais que o paciente portador de síndrome de Down pode ter, pode permitir ser mais fácil a aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. Então, o que está no estômago dele. E o anestesista também tem que ter um cuidado maior e ser mais rápido no processo de sedação e de intubação desse paciente. A estabilidade, que tem que existir para arrumar a posição do paciente na hora da intubação, por causa da coluna cervical do paciente, ela é também muito importante. Esses pacientes têm uma alteração mais comum em relação à articulação atlantoaxial e atlanto-occipital. Então, o anestesista sempre tem que estar muito de olho em permitir que essa movimentação dessa região não cause nenhum malefício para o paciente. Além disso, alterações da parte hemodinâmica, elas são mais comuns no paciente portador de síndrome de Down. Por exemplo, eles têm mais chances de ter bradicardia durante o procedimento, ou seja, a frequência do coração ficar mais baixa. Agora vamos falar sobre o pós-operatório. As complicações que podem acontecer no momento pós-operatório têm muito a ver com tudo isso que a gente conversou anteriormente, ou seja, com questões próprias daquele paciente em relação a algum órgão específico que gerem um maior risco e uma necessidade de uma melhor avaliação depois da cirurgia. Já, por exemplo, o quilotórax, ele acaba sendo realmente mais comum no portador de síndrome de Down por causa das questões imunológicas que a gente conversou já aqui. Alguns outros dados pós-operatórios importantes é de que não é nos trabalhos demonstrado uma maior taxa de reabordagem, de reoperação nos pacientes por causa da síndrome de Down. Isso varia um pouco em alguns trabalhos na literatura em cardiopatias específicas, mas no geral não é porque tem síndrome de Down que precisa ser reoperado ou vai ser reoperado com mais chance. Outra questão, por exemplo, se o paciente necessitar de ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, ele também não tem um risco maior de mortalidade por causa da síndrome de Down por si só.
Já um dado que vale ficar registrado aqui é de que existe um risco um pouco maior na literatura para pacientes com CIV fazerem arritmia, distúrbios na condução elétrica do coração, depois da cirurgia ser realizada. Em relação ao controle da dor, os trabalhos mostram que usar os analgésicos acaba sendo um pouco mais frequente realmente no portador de síndrome de Down. E isso parece estar relacionado a uma alteração do próprio funcionamento, por exemplo, da morfina no cérebro do portador da síndrome de Down. O interessante é que em cirurgias que não são do coração, o uso dessas medicações ele é muito similar entre portadores e não portadores da síndrome de Down. Quanto às questões nutricionais, é muito importante que no pós-operatório avaliemos várias questões para o paciente portador de síndrome de Down. Isso porque o peso e a altura nesses pacientes ele é menor do que a população em geral e depois da cirurgia eles podem realmente ser mais afetados. Já os adolescentes portadores de síndrome de Down e os adultos, eles têm uma tendência maior à obesidade. E é importante com isso que a gente, depois da cirurgia, não sobrealimente esses pacientes. Então, ter um controle nutricional adequado é que vai garantir o sucesso no pós-operatório. É importante, por exemplo, que a gente lembre de ofertar para esses pacientes a palivizumab como prevenção do vírus sincicial respiratório nessa fase também de pós-operatório. E para alta, o que é diferente para o portador de síndrome de Down? Na verdade, deixar os pais cientes, os cuidadores dessa criança cientes, de que o risco das infecções virais, bacterianas, exatamente por causa das questões imunológicas dele, pode ser maior. Então, evitar infecções, evitar a exposição muito próximo ao pós-operatório da criança a outros grupos ou a muitas pessoas, isso é interessante. A gente também deve pensar que a criança logo em breve deve retomar toda a parte de terapias associadas aí que importam para a síndrome de Down. Então, é importante saber com o médico quando retomar a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, todo o desenvolvimento psicológico do paciente. Isso com o seu médico você vai conseguir definir o melhor tempo de retomada de cada uma dessas questões. É isso aí, pessoal. Esse vídeo está rico em conteúdo e eu sei que os pais e cuidadores dos pacientes com síndrome de Down realmente são muito interessados em ter o melhor conhecimento possível para cuidar deles. Para não perder nenhum conteúdo do canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, pois toda semana tem conteúdo novo aqui. E também me sigam lá no Instagram, o @DRA Vanessa Guimarães, que eu também estou lá juntinho de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!